Irmãos, hoje é o culto de Natal. Portanto, o culto de Natal, portanto, é o último domingo antes do Natal. Normalmente neste sermão traz-se algo, algo, digamos, alinhado com esse evento. Mas todos vocês sabem que eu gosto de ministrar ou de pregar nos milagres do Senhor Jesus nos Evangelhos. Irmãos, e também, portanto, e por isso, portanto, o Senhor deu-me uma palavra para nós conhecermos e, portanto, e sabermos do poder do Senhor Jesus. Portanto, o aniversariante de hoje, destes dias, é Jesus Cristo, o nosso Deus. É óbvio, de facto, que nos lares, nas famílias, na noite da consoada, como se diz, é evidente que fala-se tudo, adora-se tudo, vive-se tudo, menos o aniversariante. De facto, o rei dessa consoada, da consoada, chamamos-lhe assim, portanto, é tudo menos Jesus. É mais o bolo rei, portanto, o Pai Natal, as prendas, está tudo focado nisso. Ninguém se lembra do Senhor Jesus. Pelo menos isto é alguma prática, é algo que de facto deve constranger cada um de nós. Eu diria que essa consoada devia ser algo mais, assim, mais, sei lá, mais circunspecto, não sei. Mas aquilo, pronto, a alegria de facto, mas o foco nas famílias, e eu diria quase também nas famílias cristãs. É mais a rabanada e o bolo rei, como disse, tudo isso, e o arroz doce, e o bacalhau, tudo isso, e mais a carne assada, de facto, no culto, no domingo seguinte, tudo isso é que é o rei da festa, e muito pouca gente se lembra do nosso Senhor Jesus. De facto, eu gosto de ministrar nos milagres do Senhor Jesus, porquê? Porque em cada um eu vejo o poder de Deus, o poder do nosso Deus, de facto. Ele em ação, e ficamos a conhecer mais de Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus diz que o meu povo parece por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Falta de conhecimento de Deus. Então, através da ministração, aliás, da reflexão, da meditação nestes milagres, de facto, nós cada vez mais vamos conhecendo o nosso Deus e, de facto, vamos conhecendo mais da personagem, se quisermos, aliás, do aniversariante desta época. Aquilo que o Senhor me colocou no meu coração foi logo a seguir, de facto, no capítulo 5, logo do 12 ao 16, 5, 12 ao 16, vinha aqui a cura de um leproso. Eu hoje queria meditar um pouco sobre isso, de facto. Reparem, porque a lepra, naquele tempo, há 2000 anos, era uma doença incurável, era terrível, de facto. Era muito pior que o coronavírus. Apesar da questão da propagação, da contaminação ser mais lenta ou não ser tão violenta como o coronavírus, de facto, mas a realidade é esta. Os efeitos, quem apanhasse esta doença, portanto, por norma, morria. Ou havia um milagre do divino, um milagre do Senhor Jesus, de facto, para curar a pessoa, ou a pessoa estava condenada à morte, mas uma morte, digamos, sofredora. É terrível. Mas é curioso que aqui há princípios. Quando começou o coronavírus, ou veio o vírus, começou lá em março deste ano, começou antes, mas começou a sentir o seu efeito em março, eu sempre me interroguei porque é que os governantes não liam a Bíblia, de facto. Porque a maneira de como se lida com contágio é muito simples, aliás, era como acontecia naquele tempo. Quando alguém era encontrado com este vírus ou com esta doença, por isso ele ia à autoridade de saúde, na altura que era o sacerdote, ele avaliava e declarava, é leproso. Então, ia para um sítio que eu até pus aqui, achei para o leprosário. Era um local onde os leprosos, de facto, iam viver o resto da vida até morrerem, de facto. Mas eram retirados da sociedade. É evidente que tentou-se fazer isso, mas não se conseguiu com o vírus. O que se fez foi colocar as pessoas todas dentro de casa e esperando, de facto, que o contágio, portanto, se atenuasse. Obviamente que a gente sabe os efeitos disso, resultou em pouco, ainda hoje estamos a viver isso. Inclusive a Inglaterra já descobriu que o vírus, portanto, evoluiu e, digamos, e a propagação desse vírus é 14 ou 15 vezes maior do que aquele que surgiu na altura. Ou seja, isto veio para ficar, inclusive já estão a pôr em dúvida se a vacina que veio, que já vamos começar todos a ser vacinados, pelo menos na Europa, se é eficaz para esta nova mutação do vírus. Irmãos, o que me parece para lidar com coisas é o que a Bíblia diz, de facto. Tipo lepra. Sim, senhor, está contaminado, retira-se, e quem não está contaminado vai trabalhar. Tão simples quanto isso. Portanto,
lida-se com a saúde e lida-se com a economia. Não me parece que estas restrições, portanto, as pessoas serem privadas dos seus trabalhos, isso não resulta nada. E de facto, era de facto este procedimento na altura. Irmãos, vamos orar de facto para que esta questão do vírus, da pandemia, que há muita gente que não tem esperança na vacina. Há muita gente, inclusive, não quer ser vacinada, tem medo, não desconfia muito daquela coisa. Ou seja, ou Deus coloca um basta nisto, ou então isto ainda está para durar. Que Deus nos proteja. Deus tem protegido a sua igreja. Portanto, que eu saiba aqui, de facto, não há ninguém contaminado e no nome de Jesus não haverá ninguém contaminado. Obviamente, se alguém, por qualquer motivo, for contaminado, o nosso Deus, como vamos ver hoje, é suficiente poderoso para descontaminar. Amém? Portanto, isso não tem problema. E se isso acontecer, também deixa-me dizer, é por um propósito maior do que tu apanhares o vírus. Mas o que tem acontecido até hoje, o que vai acontecer, pelo menos nas igrejas que eu acompanho, portanto, quando eu digo acompanho, da Aliança aqui na Europa, de facto, para ninguém, neste momento está tudo são e salvo e tudo a avançar. Amém? Então vamos então ler a palavra, meditar e partirmos para a festa. Amém? Muito bem. Portanto, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, e vamos ler do 12 ao 16. Eu tomei o tema como tema o poder de Jesus sobre doenças incuráveis. Portanto, eu busquei este tema, tirei este tema já não sei de onde, mas penso que é, portanto, o mais adequado para esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor: quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz misericórdia. Misericórdia por uma razão muito simples, é que vocês já tinham aberto a Bíblia em Lucas 5. Portanto, quem encontrou diz amém. Em casa eu não posso ouvir, mas de facto creio que também já disseram amém. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas. Diga, para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pai, no nome de Jesus, eu elevo mais uma vez a minha voz, Pai Santo, e com ousadia, Pai Santo, pelo novo e vivo caminho, eu entro no trono da graça e me ajoelho perante Ti, Senhor. Pai, não abro os meus olhos, Pai Santo, porque eu sou pecador, Pai. Eu te peço que me perdoes, Pai Santo, e que me purifiques para toda a iniquidade, Pai Santo. Pai, eu quero ser santo como Tu és santo, Pai Santo. E também, Pai, eu reivindico essa promessa, Pai, essa ordem para todos nós, porque nós sejamos santos como Tu és santo, Pai. É isso que eu te peço e te imploro. Pai, nesta manhã, Pai Santo, Pai, que a minha carne, Pai Santo, que a minha pecaminosidade, Pai, não suja esta palavra. Isto é um diamante puro, Pai Santo, que vai ser ministrado. Pai, que esse diamante, que esta palavra penetre os nossos corações, Pai, e nos edifique, Pai Santo. Nos alimenta. É isso que eu te peço nesta manhã. Então, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Toda a igreja diz amém. Isto hoje não está a coisa, mas vamos fazer o melhor no poder do nome do Senhor Jesus. Irmãos, como disse, de facto, esta era uma doença terrível, incurável. Eu tenho aqui algumas considerações, de facto, aliás, podemos ver neste homem. A lepra era a doença mais temida daquele tempo. Portanto, havia um terror, hoje, um terror naquele tempo era a lepra. Portanto, inclusive, há exemplos bíblicos de pessoas que ficaram completamente, portanto, transtornadas por apanharem, de facto, esta doença. Era temível, as pessoas tinham medo. Vê o medo que nós temos hoje, o medo que as pessoas têm, portanto, eu disse nós, não, os outros, têm medo do vírus, do coronavírus, disso tudo. Multiplica esse medo por 100 ou por 150. Porque o coronavírus, de facto, se tu fores novo e não tiveres patologias, outras patologias, tu ficas em casa, tomas uns Benarons ou umas coisas assim do género e, portanto, e o próprio organismo te vai ultrapassando, ele vai-se curando a si próprio e vai eliminando, de facto, esse vírus. Só que tem acontecido por aí. Agora, aqui não. Aqui apanhava, isto não sei, pastor Sá, isto não era um vírus, era uma bactéria. Apanhava a doença e acabou.
Portanto, a questão era só saber quanto tempo é que durava. E como vocês sabem, até, portanto, daqueles que liam coisas terríveis. Geralmente esta doença primava pela falta de sensibilidade. Portanto, a pessoa, portanto, podia estar a queimar e nem sentia a dor. Já estão a ver, às vezes, as infecções, tudo isso. Por isso é que, portanto, havia pessoas que lhe caíam o nariz, os dedos, as extremidades, e, portanto, iam-se deteriorando e, portanto, até morrerem, até ficar. Era, de facto, muito complicado. Os infectados eram isolados e ficavam de quarentena, de facto. Esta quarentena não é nova. De facto, quando nós vamos ficar com quarentena, isto já existia, portanto, há 2000 anos. Os locais onde eram colocadas estas pessoas chamavam-lhe leprosários. Leprosários. E os espantosos é que ainda existem leprosários hoje, apesar de, portanto, a lepra ainda já ter cura. Portanto, penso que a partir do século XIX penso que a partir daí já se descobriu, portanto, a cura, e hoje já há uma série de, penso que, antibióticos que curam esta doença. Sendo certo também, pelo que li, a cura, portanto, desta doença demora entre 1 a 2 anos. Portanto, para aí. Portanto, pelo menos pelo que li, continua a ser uma doença terrível, mas já tem cura, apesar de ainda haverem, portanto, locais onde são colocadas pessoas, penso que Estados Unidos, África e na Europa há poucos, mas ainda existem estes locais onde estas pessoas são colocadas e, portanto, e obviamente tratadas, não é? As pessoas com lepra eram consideradas mortas. Aconselhava para um leproso, está morto já. Inclusive, ele devia usar roupas farrapadas e vir fora do acampamento, lá nos tais leprosários. E quando viesse a público, ele tinha que, se houvesse pessoas, tinha que gritar o imundo, imundo, que é para as pessoas se desviarem, de facto, para não contarem com elas. Reparem, a figura, portanto, a pessoa com a pele toda, sei lá, cheia de mazelas, ainda por cima com roupas farrapadas, para se saber bem quem era, ainda ia cheirar mal, porque segundo se conta aquela doença deita cheiro. Ainda por cima as pessoas a fugirem dela. Reparem, eram pessoas que viviam isoladas, sem família, sem amigos, sem ninguém de facto que interagisse com elas. Era terrível. Era e é terrível, só que naquele tempo não havia cura e as pessoas estavam destinadas, portanto, a morrer. Elas sabiam mesmo que tinham, digamos, a sua certidão de óbito, se quisermos já. Portanto, faltava só assinar, faltava dar o suspiro final para partirem. Devia gritar imundo, imundo. Ele próprio devia dizer, olha, cuidado, eu sou leproso, não se aproxime de mim. E reparem, e aqui de facto, mais uma vez, é espantoso, porque este episódio, ou se quiser, esta cura, está nos 3 evangelhos sinóticos, de facto. E cada evangelho vai, ou cada descrição, cada um dos evangelhos vai acrescentando algo. Um dos evangelhos diz que rodeava Jesus grande multidão, de facto. Jesus não estava só, estava numa cidade e com grande multidão. Não sei, os evangelhos não dizem como é que este homem, portanto, conseguiu romper aquela multidão, mas a questão é esta, é que ele se aproximou de Jesus. Eu creio, de facto, que ele gritou imundo, imundo, dirigiu-se a Jesus e fugiu tudo. Portanto, é a única forma, porque se ele continuasse e quisesse romper, de facto, as barreiras de coisa, ele era apedrejado até à morte. Sem misericórdia, era apedrejado até à morte, de facto. Ele não podia aparecer em público sem dizer. Reparem, aquela mulher de fluxo de sangue, não tendo esta doença, era outra patologia, mas também era uma patologia que era considerada imunda, de facto. Ela também não podia andar em público. Mas essa arriscou muito. Essa foi por meio da multidão, chega para cá, chega para lá, até tocar na hora do manto do Senhor Jesus. Este homem, de facto, não sei como foi, mas uma coisa é certa. Havia multidão à volta de Jesus e ele teve que romper essa multidão. Como ele chegou a Jesus, não sabemos, mas lemos, portanto, pelo que está aqui escrito, que ele interagiu com Jesus, inclusive Jesus tocou-lhe. Portanto, mas já lá iremos. Mas notar, primeiro, portanto, eu gostaria de realçar aqui, mais uma vez, que Jesus atraía multidões. Ponto número 1. E diz aqui a palavra que as multidões afluíam e iam a Jesus para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Portanto, havia uma razão, de facto. As multidões gostavam de ouvir o Senhor Jesus. As multidões gostavam de ouvir Jesus a pregar. Hoje também assim é. Portanto, as pessoas gostam, portanto, de ouvir uma boa ministração. As pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus. Toda a gente, mesmo pessoas que eu contatei, portanto, em sessões de evangelismo, por aí, pessoas ateias, quando eu ministrava para elas, ou quando elas paravam na rua, de facto, e começavam a conversar, eu começava a pregar o evangelho e elas não queriam sair dali. E eu dizia coisas terríveis. Reparem, irmãos, quando se prega o Evangelho, eu espero que todos tenham essa experiência, e se não tiverem essa experiência, orem para que tenham essa experiência, se calhar dia a dia, que é pregar o Evangelho. Nós somos chamados para isso, para fazer discípulos todas as nações. É o ID que implica pregar e discipular. Portanto,
Todos nós temos essa função de pregar o Evangelho. Mas o Evangelho significa boa notícia. Amém? Mas antes de a gente dar a boa notícia, a gente tem que dar a má notícia. E eu sempre preguei o Evangelho, comecei sempre a má notícia para depois vir Pinto, a boa notícia. E qual é a má notícia? É dizer para alguém, de facto, que nunca ouviu falar, se calhar, de Deus ou de Cristo, dessas coisas, e dizer assim, se tu não te arrependes, vais para o inferno. Esta é a má notícia. O que acontece muitas vezes é que a gente vai só pela boa notícia sem falar a má notícia. Não, tem que se falar a má notícia. Vais para o inferno se tu não te arrependeres. Isso tem que ser dito às pessoas aí. E até hoje, das pessoas em que eu disse isto deslocadamente, passa a expressão, ninguém saiu dali, ninguém se ficou escandalizado. Antes, pelo contrário. Havia um camarada ateu que, portanto, esperneou, passa a expressão por tudo quanto é lado, quando eu pregava para ele, do Senhor Jesus. E eu dizer-lhe, cuidado, olha que tu vais para o inferno. Se tu não te arrependeres, estás a ter uma oportunidade de resolver o teu problema. O inferno é terrível e contava-lhe. Portanto, dizia-lhe o que é que a Bíblia dizia sobre o inferno. E aconteceu uma coisa curiosa. No fim dele dizia, pastora Sandra, ele dizia não. Tanta vez disse não que eu dizia, bom, ok, então um abraço, beijinhos e abraço e vamos partir para outra. E ele ia sair, dava aí 10 metros, depois voltava para trás e inventava qualquer coisa para continuar a conversa. Eu dizia-lhe outra vez, olha, a má notícia e a boa notícia. Olha, cuidado, tens de te arrepender, porque senão vais para o inferno. E ele debatia, falava. Bom, então, 3, 4 vezes o homem foi e veio. Porquê? Porque ele não queria sair, ele estava a gostar de ouvir. Toda a gente gosta de ouvir a palavra. Portanto, toda a gente gosta de ouvir. Eu sempre tenho dito que nós somos pequenos cristos. E nós temos uma multidão que atraímos. Se calhar os teus colegas de trabalho, se calhar, portanto, os teus familiares que não conhecem a Cristo, os vizinhos, o homem do talho, a mulher do talho, a florista, pessoas que tu conheces, que interagem, essa é a tua multidão. E se tu começares a pregar para elas, eles vão gostar de te ouvir. Porque a multidão gosta de ouvir, portanto, falar de Cristo. Portanto, gosta de ouvir a palavra, e a palavra é Cristo. Amém? Portanto, fica aqui esta ressalva, podes apontar esta, de facto. Eu sou pequeno Cristo e, como tal, eu atraio multidões que gostam de ouvir a palavra. Aliás, isto é recorrente aqui nos Evangelhos. Amém? Mas, continuando aqui com o nosso amigo leproso, Jesus estava numa das cidades da Galileia quando o homem coberto de lepra, no estágio mais avançado da sua doença. Reparem, quem está a dizer isto é Lucas, que era médico. Portanto, por isso é que eu escolhi portanto, aqui esta descrição no Evangelho de Lucas, de facto. Portanto, Lucas, que é médico, avaliou bem, digamos, cientificamente falando, se quisermos, o estado deste homem. Ele está a dizer que este homem estava coberto de lepra, no estágio mais avançado da sua doença. Portanto, sai do leprosário, rompe o isolamento e se aproxima de Jesus. O seu caso era um caso perdido. Sua doença já havia tomado, portanto, já havia sido salastrado por todo o corpo. Estava completamente sem esperança, o infeliz estava entregue à morte. Reparem, e aqui há um aspecto muito importante. Reparem, não é só a doença física que afligia este homem, era a doença psicológica. Reparem, ninguém gostava deste homem, toda a gente fugia, ninguém tocava neste homem. Família, se calhar já há muito que tinha desaparecido. Tudo isso, ou seja, os efeitos psicológicos deste isolamento, de facto, eram terríveis. De facto. Se calhar ainda pior do que a lepra. Se calhar ainda pior. Portanto, este isolamento. Os efeitos psicológicos da lepra eram tão sérios quanto os efeitos físicos. Este homem, uma coisa muito interessante, e eu estou aqui no versículo 12, aconselho que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. De facto, eu queria fixar-me aqui um pouco disto. Senhor, se quiseres, podes-me purificar. Reparem duas coisas. Aqui, primeiro, ele aproxima-se de Jesus e a primeira coisa que ele faz é ele prostra-se em terra. Isto chama-se adoração. Portanto, cultiva de facto, portanto, como ensino para nós, cultiva uma atitude de adoração ao nosso Deus. A primeira coisa que ele fez ao ver Jesus foi adorar. Reparem que os judeus, se leprosos ou não leprosos, nunca se prostravam, portanto, para qualquer homem. Eles só se prostravam perante Deus. Portanto, significa, à partida, este homem sabia que ali era o Messias e esse Messias, Jesus Cristo, era Deus. Ele reconhecia Jesus como Deus. Quem é que pregou para ele? Não sei. A realidade é que foi esta. Porque ele, a primeira coisa que faz, prostra-se. E diz o quê? Senhor. De facto, Senhor. Isto é uma atitude que só se tem, pelo menos aqui naquele tempo, só se tinha perante Deus. Portanto, aqui meio caminho portanto,
para a cura deste homem. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe. Suplicou-lhe. Reparem, este homem vai a Jesus num ato de desespero. Repara, e esta súplica, e este ato de desespero de alguém que está sem esperança, alguém que está completamente abandonado, alguém que já olha para todo lado e não vê nada. E às vezes eu lembro sempre me lembro da minha diabetes, de facto. Eu nunca fui a Jesus com esta atitude. Porque se eu fosse a Jesus com esta atitude, de facto, Jesus curava-me. Ora, a pergunta que se coloca é porque eu estou a falar de mim, se calhar estou a falar de ti também. Portanto, tens alguma patologia destas. Se calhar necessitas de algum milagre, necessitas de facto de um mover sobrenatural do Senhor. Mas a pergunta é, alguma vez fostes, portanto, com esta atitude de súplica completamente desesperado? Eu se calhar não, eu tenho esperança de facto ainda na medicina, tenho lá uns comprimidos e umas tiras e mais umas coisas que vou tomando e umas dietas e como e não como, portanto, evito os açúcares, quando evito, nesta altura está... Portanto, este pigarrilhar, o pastor Pedro está com problemas na garganta, mas de qualquer das formas, mas fez bem lembrar-me, de facto, nesta altura. Alguém me perguntou, pastor, como é que está a sua diabetes? Nesta altura é terrível, de facto. Eu acho que o meu médico de família disse-me para eu ir uma consulta para janeiro, eu acho que só vou em fevereiro, na expectativa que isto acalme. Porque tem lá umas maquinetas, ele tem lá uma maquineta, a pastora Sara, que eu meto lá o dedo e ele diz-me logo, portanto, aquele, como é que se chama aquilo, o HB, disse, aquela média de 3 meses que aí não há mentiras. Portanto, eu até posso lá ir, portanto, com os meus açúcares na medida, mas ele faz-me meter lá o dedo e diz lá, ele aponta logo o dedo. Mas, irmãos, a questão fundamental é esta, de facto. Porquê é que nós não vamos, neste aspecto, de facto, não vamos, ou não ganhamos ou não obtemos esse milagre do Senhor Jesus? Por causa disto está aqui. Suplicou-lhe. Quantas vezes é que tu já suplicaste ao Senhor por algo? Por um familiar teu? Por ti mesmo? Se calhar, de facto, nunca experimentaste isso. Por o avivamento, fala-se muito agora de avivamento, de facto. Portanto, eu lembro dos avivamentos, portanto, houve súplicas, de facto. Houve homens e mulheres que se juntaram, que suplicaram perante Deus, Senhor. Portanto, aviva esta terra. Aviva esta terra. Porque em relação ao coronavírus, todos nós oramos e vamos por aí. Quantas vezes tu suplicaste, Senhor, dá um basta nisto? Porque aqui a primeira coisa, e hoje podíamos partir já, portanto, para a festa, digamos, para aquilo que vem a seguir, isto bastava para nós. Este ensino, a súplica. É quando tu, de facto, suplicar, é quando tu tens uma atitude de dizer só Deus é que pode resolver isto. Se Deus não resolve, se Jesus Cristo não toca, se Jesus Cristo não toma a iniciativa, eu morro. Quantas vezes é que tu suplicaste? Mas repara, suplicar desta maneira, tu tens de ter de facto uma ânsia, portanto, que a coisa seja resolvida. Não podes ser como eu, com a minha diabetes. Eu vou lá tomando lá metformina, mais uma coisa, mais Vipomed, aquela coisinha. Ele agora até me pôs aquilo para 1000, glória a Deus. Se calhar vai-me colocar em insulina daqui a uns tempos, mas pronto, lá vou eu. Por aí fora. Não preciso suplicar. Não preciso, de facto, um milagre. No fundo é isso que eu estou a dizer. No fim é isso que tu estás a dizer. Suplicou-lhe. Porque esta questão da súplica corresponde a uma coisa que é, digamos, uma virtude que é fundamental em todo o cristão. Eu diria em todo o ser humano, que é a humildade. Diga, humildade. Humildade, e isto aqui define bem o que é humildade. Primeiro, o humilde é aquela pessoa que prostra-se perante Deus e suplica. E diz, digamos, eu não posso obter socorro de mais ninguém senão do meu Deus. Isto é uma pessoa humilde. É uma pessoa que quando em qualquer coisa, ele aproxima-se de Deus, suplicando e adoração. Isto é uma pessoa humilde. E humilde, portanto, e bem-aventurados os humildes que farão a Deus, não é? Que é deles que herdarão o reino lá. Portanto, nas bem-aventuranças há pelo menos duas em relação aos humildes. A humildade é uma... E se tu não és uma pessoa humilde, repara, e humilde não é aquela pessoa que, sei lá, o coitadinho, não é nada disso que estamos a falar. Portanto, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar nesta dependência, nesta adoração, portanto, o único Deus. E, de facto, se Jesus não resolve, mais ninguém resolve, eu morro. Súplica. Este homem não veio motivado por soberba ou altivez.
Ele prostra-se com o rosto em terra. Sabe que nada merece e, portanto, carece de misericórdia. Não faz exigências. Muitas vezes o que a gente vai a Deus é exigir. Pá, Deus, ou tu resolves isto, ou então não vou ao culto no domingo. Então, muitas vezes a gente faz até troca deste tipo. Pois, mas é um facto. Quantas vezes é que tu, obviamente, tu não o dizes, não o dizes porque até fica mal. Imagina que está ali o teu pastor ou o teu líder do céu a ouvir-te. Pá, fica. Mas antes suplica com humildade. Isto, de facto, esta questão da humildade é muito importante. Primeiro ele sabe que está perante Jesus o Senhor. Ele reconhece que Jesus é Deus, já o disse. Ele confessa a sua plena confiança no poder de Jesus para curá-lo da sua enfermidade. Ele diz, se tu quiseres, portanto, podes limpar-me. Portanto, o que é que ele diz? Podes purificar-me. Reparem que ele não pede por cura, ele pede por purificação. Isto pode parecer, portanto, um jogo de palavras, mas não é. Porque, de facto, ele era considerado impuro e ninguém lhe podia tocar. Ele, portanto, ele não era digno de estar na presença de Deus, se quiséssemos, porque ele estava impuro. É impuro. Ele pede, ele podia dizer Jesus cura-me, não, Jesus purifica-me. Outra coisa que é muito importante já agora em relação à lepra, muitos naquele tempo e mesmo hoje, ainda faz-se um paralelismo entre a lepra e o pecado. O pecado é como a lepra, de facto. Se não for travado, se não houver o toque do Espírito, se não houver um toque do Senhor Jesus, se aquilo continuar, vai-nos corrompendo até à morte. Isso é um facto. É como a lepra. Ainda é pior até que a lepra, o pecado. Porque, repara, por essa razão, de facto, é que é fundamental nós buscarmos não só a santificação, portanto, que é a questão do espírito, ir subjugando e eliminando esta natureza pecaminosa que está em todos nós, como também nós não sermos derrotados pelo pecado. Amém? Portanto, é fundamental, porque o pecado ainda é pior que a lepra. Senhor, se quiseres, passando no 13, ele estendendo a mão tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Espantoso o milagre. Tocou-lhe. Agora reparem, este tocou que está aqui é mais com um toque. Lá a palavra grega, que eu não o copiei para aqui, significa cingir, envolver, abraçar. Significa tudo isto. Ou seja, Jesus não tocou assim com o dedo. Toca às vezes, assim, não. Eu diria que ele apertou o homem, sei lá, se calhar até o abraçou, não sei. Portanto, que este tocar significa mais do que um pequeno toque. Reparem, Jesus podia ter curado também à distância, podia ou não podia? Jesus até o podia ver lá à distância, não te aproximes. Ser curado, podia fazê-lo. Mas Jesus, portanto, fez questão de lhe tocar e tocar mais do que o toque. Porque havia outra cura, de facto, que era necessária e talvez fundamental neste homem, que era a cura psicológica. Portanto, Jesus aqui não faz uma cura só, uma cura física, faz uma cura também, portanto, à alma deste homem. Então, reparem, há quantos anos, sei lá, há quanto tempo é que este homem não tinha um aperto de mão, não tinha um abraço. Reparem, a palavra de Deus diz lá em Gênesis que não é bom que o homem, veja só, o homem fez-se para interagir, para estarmos juntos. Reparem, a comunhão cristã, por exemplo, sempre digo isto, a comunhão cristã é assim como nós estamos. E, portanto, infelizmente ainda temos de estar com máscara. Mas, portanto, a comunhão cristã, mas falar com máscara ou sem máscara, estamos juntos, interagirmos. Graças a Deus que as famílias podem estar juntas e interagir umas com as outras. Mas isso é comunhão cristã. Este homem estava privado da comunhão, seja cristão ou não cristão, seja o que for. Estava privado da comunhão com os seus familiares. Portanto, era repugnante tocar naquele homem, era repugnante estar ao pé daquele homem, era repugnante cheirar aquele homem, de facto. E isso cria mazelas, portanto, na alma da pessoa. Estava profundamente, portanto, magoado, profundamente doente da alma este homem. Por isso é que Jesus lhe toca. Devolve-lhe a dignidade. Devolve a dignidade. É muito importante. Reparem, um impuro toca o impuro e portanto, ele fica completamente curado. Outra coisa que eu gostaria mais aqui de realçar aqui nesta palavra é que ele é curado ou é limpo, curado instantaneamente. Nós temos um outro caso em que Jesus curou por um processo, mas por norma Jesus faz curas instantâneas. Jesus toca e já sabemos se ele é curado, só na sua alma, como também curado fisicamente. Foi um milagre extraordinário. Talvez nós consigamos, digamos, ter um vislumbre do poder do que é que se passou aqui, tendo em conta o coronavírus, de facto, que nós já estamos a ver, de facto, que é devastador e muita coisa, principalmente nos mais idosos, nas pessoas de risco. De facto, o coronavírus, aquilo é duro, é muito duro. Muito pouca gente se
portanto, sobrevive ao vírus, ao coronavírus neste momento. Reparem, mais de 80%, para não dizer 90%, dos que morrem devido ao coronavírus são pessoas de risco e idosos. Está a ser devastador nessa zona da população. Mas já agora deixem-me dizer outra coisa em relação a um paralelo entre este homem, de facto, estes homens e estas mulheres que viviam isoladas e o vírus. Vejam que as pessoas olhavam para elas não com compaixão, não com misericórdia. Estas pessoas não tinham intercessores, não tinham quem orasse por elas. Provavelmente, se calhar, não ia lá nenhum pastor ou nenhum líder. Padre, pessoal, eu vi de longe, deixa-me de orar por vocês. Ninguém punha a mão, nada. Antes, pelo lugar, era repulsa, de facto. Vejam, está a acontecer algo idêntico, de facto, hoje em dia, mas de outra maneira. Há dias fui apanhado a meditar numa coisa. Portanto, muitos idosos têm morrido. Infelizmente, muitos. O que acontece é que as pessoas não falam nisso. As pessoas não falam. Ninguém se apercebe desse drama. Eu, se calhar, como já tenho 64 anos e sou diabético, se calhar devia estar a falar isso. Estou a pregar em causa própria, mas não estou, irmãos. Não estou. De facto. Não há ninguém que diga num jornal, numa conversa, dizer, já vistes? Tanta gente a morrer, pá. Tanto idoso a morrer. Repara, nós já atingimos os 6 mil, se 90%, vamos dizer 80% desses 6 mil são idosos. Portanto, se foram 4.800 idosos que morreram nesta altura, devido ao coronavírus. E vai continuando, infelizmente, porque está na média dos 80 e parece-me que a média dos falecimentos, pelo menos em Portugal, não vai baixar, vai continuar. Portanto, e se calhar daqui a pouco temos nos 100. E desses 100, 80 a 90% são idosos, pessoas de risco. E ninguém tem compaixão. Se calhar ninguém ora, portanto, por essa população. Inclusive, há uns num surto de velhacaria, ainda dizem, cada vez que mora um idoso é mais um crédito, é menos uma pensão que tem que se pagar, é menos um gasto que se tem que gastar. Infelizmente há muita gente que pensa assim. Aliás, há gente, e se calhar não tão pouca, que pensa dessa maneira, de facto. Inclusive, portanto, a velhacaria e a maldade têm avançado no mundo. Eu acho que não estou aqui a exagerar, penso que todos vocês concordam comigo. Portanto as mortes, a violência, os assassínios, mas assassínios cada vez mais medonhos. Está a acontecer por aí. Não é só os atentados terroristas, não é isso, é mais que isso. São famílias, portanto, a matar crianças estrupadas, crianças, portanto, violadas. E estamos a falar de crianças, de bebés. Está a aumentar a velhacaria. Mas portanto, as pessoas tomem cuidado, de facto, que houve um dilúvio aqui há uns anos atrás e que veio precisamente por causa disso. A maldade começou a aumentar de tal maneira e Deus veio. Por isso é que muita gente diz que estamos perto do fim. Tendo em conta, de facto, a maldade e a velhacaria, de facto, estar a aumentar, eu diria que estamos a caminhar para o fim, de facto. Mas eu creio, de facto, que antes de caminhar para o fim, a Igreja tem uma palavra a dizer. O tal despertamento, avivamento que falam para aí, eu creio que vai acontecer. Vai acontecer. Porque é que é necessário? Primeiro que a Igreja tem essa função. Esteja sempre que caminhar para o fim, esteja escrito ou não, a função da Igreja é ser sal, é temperar, é servir como sal, portanto, nesta terra. E esse sal, portanto espalha-se como pregando o Evangelho. Sendo bênção, falando de Deus, Jesus, não ter vergonha, não ter medo, não se acobardar, não ficar no leprosário, se quisermos. Por essa razão é que vou propor um tema para este ano, portanto, lá em Efésios, quando diz, portanto, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, portanto, e Cristo te iluminará. De facto, se calhar, portanto, é uma boa palavra para o ano que vem, para nós, o ano do despertar, em que nós estávamos como que, devido ao corona, e devido a outras coisas, como parados, quietos, amedrontados, mas é a altura da gente, com corona ou sem corona, sair e avançar. Portanto, Cristo ilumina-nos e avançar. Nós somos sal da terra. Nós temos uma palavra a dizer ainda. Se for finais dos tempos, Deus é Deus e Deus sabe todas as coisas. Como houve alguém que pregou, portanto, o Kairos, que é o tempo de Deus, ou o tempo de Deus, e o tempo dos homens, é o tempo dos homens, de facto. E, portanto, e Deus já tem tudo programado, certamente, e no tempo virá. Mas enquanto vem e não vem, a gente não sabe esses tempos. Nós não sabemos, de facto, o que vai na mente de Deus, ou que não vai nos desígnios de Deus. Nós temos uma missão, é ser sal,
é ser luz. Portanto, é levantar-nos contra essa maldade, contra tudo isso, e sermos exemplo. Obviamente não é levantar-nos como aos templários aqui há uns anos atrás, não é nada disso. Portanto, é pregando. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus, portanto, para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Primeiro do grego e depois do judeu, ou seja, toda a gente. Seja a pessoa mais malvada, mais vilhaca, mais assassina, mas o Evangelho ainda tem poder para salvar essa pessoa. Isso é fundamental, tu entendes isso. Portanto, e vais no poder do Espírito, de facto. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. A palavra de Deus diz, aliás, tem a ver com o tema deste ano 2020, que é andarmos no Espírito. Andar no Espírito significa ser conduzido pelo Espírito. Portanto, por isso é que a pastora Zanda estava muito atrapalhada naquela coisa. Acho que o Espírito... Enfim, estava-me a lembrar disso. Mas é ser conduzido pelo Espírito e no poder do Espírito. Diga, poder do Espírito. E quando esse poder toma posse, toma conta de ti, tu não tens medo. Tu vais em ousadia. Mas também em amor e em moderação, como diz lá, portanto, em 2 Timóteo 1,7. Com essa ousadia. Portanto, é essa ousadia que te faz com que tu possas entrar no trono da graça, como diz lá, portanto, em Hebreus. Essa peitaça. Vais por um novo vive caminho e entres para no trono de Deus e estás ali. Essa ousadia, esse poder, de facto. É um poder que está disponível, que está em ti. Mas, se calhar, está um pouco adormecido. Amém? Portanto, desperta-te tu ao que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Fixa esse verso. Uma coisa muito interessante em relação aqui no 13. E ele estendendo a mão, tocou-lhe, diga tocou-lhe. Vamos dizer abraçou. Diga abraçou. Não sei se o fez no dito, mas a palavra grega significa mais que tocar, um toquezinho. Dizendo, quer fica limpo. Eu quero fica limpo. E no mesmo instante lhes apareceu a lepra. Ele ficou puro. Reparem, a primeira coisa que nós estamos aqui é o seguinte, é que Jesus não expulsou o homem. O puro não expulsou o impuro. Porque vejam, de facto, Jesus, ele é puro. E ser puro, de facto, significa ter a capacidade, o poder, se quisermos, portanto, de tornar puro o impuro. O puro é a bênção. Portanto, a pureza, neste sentido, Jesus não repudia, de facto. Antes, pelo contrário. Quem tocar em Jesus fica limpo, como este homem está aqui. Jesus não expulsa aquele homem por ser impuro. Jesus não apenas se expõe a curá-lo, não apenas ordena a cura, mas também estende a mão para tocá-lo. Isto é muito importante, de facto. Este estender a mão, portanto, é curador. Este abraço. Quantas vezes, de facto, tu já recebeste aquele abraço numa altura em que estavas em baixo e vem alguém e te dá um abraço e aquilo tocou. E aquilo fez-te avançar, fez-te sair daquele problema. É isto que está aqui. Foi este toque, este abraço, esta interação de Jesus com aquele homem que o curou completamente, de facto. Jesus tem esse abraço, tem esse toque para ti. Se estás a passar por um problema, seja o que for, chega-te a Ele. Vai a Ele. Pede ao Espírito de Deus que te dê essa humildade, que te dê esse discernimento de que Cristo é Deus, é o Todo-Poderoso. Portanto, não fiques admirado como aqueles amados lá, portanto, quem é este que até o mar, até os ventos e o mar lhe obedecem? Não, tu já estás mais à frente. Tu sabes que Jesus, portanto, está acima de todas as coisas. Jesus é Deus, Todo-Poderoso. Ele é o médico dos médicos, como eu pus no tema, de facto. Ele, portanto, ele tem poder para as doenças incuráveis, seja coronavírus, seja cancro, seja o que for. Ele tem poder para tudo, ele tem poder para te restaurar, ele tem poder para essas coisas. É isso que tu tens que encaixar. E, portanto, a partir daí, encaixando isso, tu dizes, e mais, tu não podes, portanto, ficar dependente das coisas do mundo. Mesmo os médicos são usados, portanto, para a tua cura. Os médicos são usados para a tua cura. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Porquê? Porque muitas vezes tu não vais com esta convicção, então Deus, olha, lá tem uma doutora Sara para ir lá fazer portanto, proceder, portanto, aquelas terapias, tudo isso. Mas Jesus Cristo tem poder para tudo. Isso é importante. E este homem tinha esta convicção. Apesar de ser um leproso, estar ali completamente abatido, ele tinha esta convicção. Alguém pregou para ele, de certeza. Alguém pregou deste Jesus para ele. Como não sei. Foi entre eles, lá no meio dos leprosos, alguém... Deus levantou lá um evangelista, não sei. Uma coisa é certa, este homem tinha a consciência que Jesus era Deus. E que Jesus tinha este poder. Se tu quiseres, podes curar-me.
Ora, onde é que tu? Ora, estamos no 13, não é? Jesus opera neste homem duas curas distintas, mas já li tudo. Jesus não apenas tocou no leproso, mas o abraçou firmemente com as mãos, pois a palavra traduzida já disse. O puro toca no impuro sem ficar contaminado pela impureza. Nada pode contaminar Jesus Cristo, amém? Isso é outra característica de Deus. Jesus operou neste homem duas curas distintas. A primeira foi a cura emocional, o toque. Já falamos. Quando Jesus o tocou, estava mostrando àquele homem mal cheiroso que ele tinha valor e dignidade. Isso foi o que este homem sentiu quando recebeu aquele toque do Senhor Jesus. Eu tenho valor. Eu não sou mais um objeto, sei lá, um lixo que ando para aqui. Alguém à espera da morte. Eu tenho valor. Restituiu esta dignidade, de facto. É aquilo que Jesus Cristo faz. Aliás, é aquilo que Jesus Cristo pelo menos fez comigo, de facto, quando me trouxe. Restituiu uma dignidade. E eu, que era mal cheiroso, ele purificou-me e tirou-me todo esse mau cheiro. Amém? Já havia tempo que aquele homem não sabia o que era toque. Um aperto de mão, um abraço. Também já o dissemos. A segunda cura foi física. A lepra era uma doença incurável com um forte componente de segregação no sentido de das pessoas não se chegarem. Um leproso não podia viver com a família no meio da sociedade. Estava sentenciado à morte. De facto, já falámos sobre isto. Portanto, de facto, da situação deste homem. Mas, irmãos, aquilo que eu vou já caminhando para o fim. Vejam, portanto, queria só focar aqui mais um aspecto, que é a questão do testemunho. Aquilo que eu gostaria, de facto, de hoje que estamos a festejar, portanto, o nascimento do nosso Salvador, quando se fez homem, não é? Portanto, há 2000 anos, era o poder de Jesus, o amor de Jesus para connosco. A compaixão de Jesus. Noutra das passagens aqui dos Evangelhos, penso que é em Marcos, onde também retrata esta situação, diz que quando Jesus olhou para ele, Jesus dele com compaixão. Compaixão. Jesus não só olhou para ele, mas teve compaixão daquele homem. Ainda hoje, portanto, Jesus é assim, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Jesus não muda. Apesar de Jesus estar à direita de Deus Pai e interceder por nós, ele continua, de facto, a efetuar curas destas. Ele continua a tocar em pessoas, ele continua a restaurar pessoas, ele continua, portanto, a ser o Deus, portanto, o Deus que provê. De facto, isso é muito importante tu entenderes isso. Ainda tens acesso a estas curas, amém? Ainda tens acesso a estes milagres. E, de facto, hoje estamos aqui, de facto, para isso, para lembrar esse Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele morre naquela cruz há 2000 anos, pagou por todos os pecados, pagou para que tu e eu pudéssemos ficarmos puros e podermos, de facto, caminhar livremente para a eternidade. A cura foi plenamente eficaz, já o dissemos. Está aqui escrito. Mas há aqui um aspecto muito importante. Não esquecer que a lei ainda não tinha sido abolida. E se vocês lerem todo o capítulo, por exemplo, o capítulo 14 de Levítico, vem lá o que era necessário para que este homem fosse considerado limpo ou curado perante a sociedade. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, ele tinha que ver, para já tinha que levar umas pombinhas, o sacrifício, depois ficava, penso que era 7 ou 14 dias ainda isolado, tinha que voltar ao lado, tinha que depois sacrificar. Há um capítulo, praticamente o capítulo 14 do Levítico, que tratava destes casos. Portanto, era da lei. Ele não era só curado, apesar de Deus o ter curado, ele ainda assim precisava de cumprir a lei. E a lei dizia que ele tinha que se apresentar perante o sacerdote e dizer: eu estou curado. Ele dizia: bom, então traz as pombas, portanto sacrifica, faz isto, vai, fica, vem. Toda aquela ritualística, de facto, era necessário cumpri-la. Jesus não veio para abolir a lei, isso fica bem claro. Portanto, Jesus veio para, digamos, renovar, se quisermos, aliança. Nós estamos debaixo de tornar a antiga aliança obsoleta, mas isso não significa que a lei fosse abolida. Aliás, nós temos um poder em nós, que é o Espírito que está em nós, para podermos cumprir a lei. Amém. É um facto, há um poder em nós para cumprir a lei. O Espírito Santo, de facto, essa graça, se quisermos, esse favor imerecido, é para que nós possamos avançar sem, portanto, digamos, limitarmos portanto, a questão da lei. Repara, não me estou a referir à lei cerimonial, mas isso é outra questão. Muito bem.
Porque há muitos camaradas por aí dizerem que, portanto, nós tem que ao sábado não se pode trabalhar, não se pode fazer nada, nem carregar num botão lá do ascensor, chama, nem isso pode fazer. Isso é completamente mentira. Jesus é o descanso, Jesus é o nosso sábado, Jesus é tudo para nós. Amém? Muito bem. A cura operada por Jesus foi plenamente eficaz, mas o homem curado precisava de ir ao sacerdote. Portanto, podem ler, convido-os, apontem aí, Levítico 14, leiam isso tudo, está lá. A autoridade sanitária, que era o sacerdote, é que dava o diagnóstico da doença e também autorizava o indivíduo curado a retornar ao convívio social. Vejam bem, Jesus curou, ele é Deus, de facto, mas ele disse, agora vai ao sacerdote para te ele admitir. É ele que te vai admitir na sociedade. É ele que te vai autorizar a tu poderes sair do repousar. É ele que te vai autorizar a ir para a tua família. É ele que vai autorizar a seres alguém limpo. Apesar de estás limpo, ainda precisas, de facto, de apresentar lá. Jesus não veio, portanto, para que as coisas não fossem cumpridas. Outra coisa que é importante nós entendermos, eu também está escrito aqui, portanto está escrito, escrevi, é o seguinte, vejam só, agora, os milagres do Senhor Jesus não são coisas para ser feitas às escondidas. Isso é o diabo, que também faz algumas coisas, mas não quer que ninguém saiba. Jesus é tudo às claras. Uma das características, de facto, do milagre de Deus é que ele é feito para que toda a gente saiba. E porquê? Porque estes milagres ainda hoje estão aqui escritos para quê? Para que as pessoas são sinais que apontam para Jesus Cristo como Deus, para Jesus Cristo como Salvador. São sinais. Tu olhas para estes testemunhos, e não só para estes, mas para estes testemunhos de irmãos e de pessoas que têm, de facto, portanto, tipo milagres destes na vida, curas, sei lá, livramentos, libertações, coisas sobrenaturais. Eu podia contar-vos aqui é um aspecto muito importante. Pode parecer despercebido, mas há milagres, há manifestações de poder na nossa igreja, ok, pessoal? Portanto, não há curas. O que acontece, isso também vai mudar para o ano que vem, de facto, é que cada vez que houver um milagre no meio de vós, ninguém vai ficar calado. Vem aqui, e começa, portanto, a falar desse milagre. Para quê? Para que outros creiam, porque são sinais que apontam para Jesus, são sinais que apontam. E, de facto, pessoas que são incrédulas, olhando para estas coisas, portanto, têm um meio para poder se chegar também a Jesus Cristo. Amém? É fundamental. É fundamental entender isso. Outro aspecto importante, outra coisa, e isso também te dá outro meio. Repara, se tu tiveres um milagre do Senhor, como é que tu sabes que ele veio, de facto? Por exemplo, uma cura. É muito simples. Apresenta-te a um médico e pede-lhe um relatório. E apresenta, está aqui. Eu estava assim e agora estou assim. É o que esta palavra tem, é o que Jesus está a dizer. Vai, portanto, como testemunho. Para que o sacerdote, que a autoridade sanitária desta época, ateste a tua cura. Toda a gente sabia que tu estavas doente, tu és um leproso, estavas a morrer. Mas agora vai lá para que, de facto, a medicina local, chama-lhe assim, possa atestar que tu estás curado. Os milagres do Senhor Jesus não são às escondidas e é para ser testados, é para ser avaliados. É milagre ou não é milagre? Aqui ninguém ficou com dúvidas. Foi Deus, portanto, que interveio neste milagre. Deus não quer que fiques com dúvidas quando o milagre acontece na tua vida. Por isso é que às vezes há detalhes. O milagre acontece contigo com detalhes, pequenos detalhes. Isto só pode ser Deus. Como alguém me perguntou aqui há uns tempos, de facto, tinha aí umas contas para pagar e uma delas, eu não sei o valor, mas era, por exemplo, 35,56 €, por hipótese. Estou a mandar para o ar. E houve alguém que disse, olha, estão aqui 36,56 €, que é para que Deus me mandou-te entregar. Portanto, porquê é que foi ao talho? Porquê é que não foi 40, nem 50? Porquê é que não... Olha, toma lá 30 e põe-te o resto. Porque não, é para essas pessoas saber que é Deus, de facto, que está a intervir ali. É que ninguém tem dúvidas. Vai ao centavo. É assim que Deus funciona. É assim, portanto, que essa pessoa que teve este milagre pode contar a toda a gente: Deus faz um milagre na minha vida. Deus existe. E Deus se manifesta. Tem compaixão, amor por nós. E Deus cuida de nós, de facto. E podia-vos contar N coisas que têm acontecido no nosso meio. Nós é que estamos ficado calados, mas vamos mudar isso. O homem curado também devia oferecer o sacrifício ordenado por Moisés para servir de testemunho ao povo. Esse homem não precisava mais de esgueirar nas sombras com medo de ser apedrejado. Jesus devolveu não apenas a saúde física, mas também o convívio familiar, portanto, da igreja e a sociedade. Reparem, este homem estava privado da igreja, da sociedade, da família,
portanto, do convívio, de andar na rua. E Jesus Cristo, além de o curar, além de o purificar, devolveu este homem, de facto, a esse convívio. Irmãos, para nós, o que eu gostaria de realçar, depois nas células, nós vamos, a seu tempo, meditar um pouco também mais sobre isto, sobre esta questão. O que eu queria realçar é a questão da humildade. A questão, de facto, de tu suplicar, a questão da súplica. Por vezes, pessoas que passam, portanto, estão à espera, de facto, estão necessitadas de uma intervenção divina, mas ainda há uma ponta de orgulho lá. Porque para aquilo que não te permite suplicar é orgulho. Podes não te aperceber, mas é um facto. Este homem não disparatou, não disse que feliz sou eu, não disse isto, aquilo, e a vida toda ela me corre mal. Não, este homem simplesmente se ajoelhou perante Jesus e suplicou. Se tu estás a passar por um problema, de facto, talvez seja a altura de tu te ajoelhares perante o Senhor e suplicares. Jesus tem poder. Este Jesus que nós estamos a festejar, o nascimento, tem poder para isso e muito mais. A súplica, humildade, súplica, que é uma oração, se quisermos. Há outra coisa que eu gostaria também aqui de realçar, há aqui 3 aspectos. É a súplica, a humildade, súplica e a oração. Jesus dá aqui um exemplo. No fim tudo aquilo, Jesus podia ficar ali, portanto, para ser aplaudido. Então, Jesus o que faz é retira-se para orar. Retira-se para 2 coisas. Primeiro, porque Jesus quer passar um ensino, mas ele próprio, que é Jesus, portanto, que é Deus feito homem, ele próprio tem necessidade de passar. Já foi dito aqui, penso que a semana passada, pelo pastor Eliseu, falou sobre a oração, exatamente. A necessidade de estar com o Pai, a necessidade de recarregar as baterias, a necessidade de estar naquela comunhão, de facto. Diz aqui a palavra, ele terminou, no meio daquilo tudo, e retirava-se para um lugar secreto, para um lugar, tanto, digamos, distante, para orar. Que tu possas também ter essa prática, de facto, oração. E pedir ao Senhor que te coloque essa humildade, portanto, portanto, repara, que te arranque do mundo, que tu tenhas a noção que, de facto, que só dependes de Deus. Quem te pode valer é Deus. Deus pode usar seja quem for, mas é Deus que te pode valer. Isso é humildade. E é quando tu tiveres essa noção, de facto, essa consciência, vai. Eu aconselho também em casa que tu, se precisas de um milagre, se precisas, portanto, de uma operação de Deus na tua vida, faz isso. Suplica. E se não consegues ser humilde, pede ao Espírito Santo, em oração, pede ao Espírito Santo, Senhor, tu queres ser, faz uma pessoa humilde. Cultiva essa qualidade, cultiva essa coisa interior em mim. Faz-me uma pessoa dependente completamente de ti, Senhor. Eu não quero depender de coisas do mundo, de facto. Eu não quero depender seja do que for, da família, do dinheiro, seja do que for. Eu quero depender completamente de ti. Então, se tu vais lá, esse milagre para a tua família, esse milagre para as tuas finanças, esse milagre para a tua saúde, Deus faz. Vais receber o toque do Senhor Jesus. Esta é a palavra para ti hoje. E também a palavra para ti hoje é que tu, quando estiveres na consoada, pelo menos, nas prendas, e nos borreios, nas rabanadas, naquelas coisas, e também, e as fatias, aquelas fatias. Há coisas extraordinárias, não é? Mas lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de facto, só tens este Natal por causa de um Senhor, de Jesus Cristo. Um bocadinho só. Se puderes um bocadinho. Basta isso. Porque vais ver quem está contigo, e estamos a falar de famílias cristãs. Se calhar até se esquecem das ações de graça antes do bacalhau. Fica de pé no teu lugar.